Sobre um assunto que muita gente não gosta e muita gente gosta, que é saindo da zona de conforto. Esse será o nosso tema. Sair da zona de conforto. É muito interessante, irmãos, quando nós pensamos em conforto, porque quando nós pensamos em conforto, nós vamos pensar numa rede, um pouco bem geladinho do lado, esse calor, né, Marcelo? Marcelo está falando calor hoje. É uma rede deitadão, talvez uma piscina, ou um rio, ou alguma coisa nesse sentido, ficar sem fazer nada. Mas, irmãos, o Evangelho nos chama justamente para não termos esse tipo de conforto. O Evangelho nos chama para sair da zona de conforto. Eu gostaria de começar essa pregação, irmãos, com uma frase que eu gosto muito de Guimarães Rosa. Eu estava lendo um livro de Mário Sérgio Cortella, ele é um filósofo, e ele cita Guimarães Rosa e ele fala o seguinte: o animal satisfeito dorme. Olha que interessante. O animal satisfeito, ele dorme. Sabe, irmãos, daí eu coloquei isso na nossa vida. Será que estamos dormindo? Será que eu estou dormindo? Será que na vida cristã estamos dormindo? Porque uma vida cristã, irmãos, que não produz fruto, Jesus diz o seguinte, que vai arrancar da árvore e jogar no fogo. Porque não serve. Mas, irmãos, o animal satisfeito, ele dorme. O cristão satisfeito, ele dorme mais ainda, em berço esplêndido, igual o hino nacional do Brasil. É um hino que se a gente pensar no significado, né? Deitado eternamente em berço esplêndido. Está deitado, irmãos. Em berço esplêndido. Apesar de ser muito bonito, é uma linguagem que eu acho linda. O hino nacional é muito lindo. Mas, irmãos, o animal satisfeito dorme. Eu quero, irmãos, durante esse resto de mês, talvez o início do mês que vem, falar justamente sobre essa zona de conforto que nós precisamos sair como igreja. Precisamos sair como igreja. Né? Então nós vamos começar no Antigo Testamento e lá atrás em Abraão, Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1 até o 4. Nós vamos ler Gênesis 12. Adquiram o Bíblia NTLH novamente, irmãos. Vamos fazer essa campanha para todo mundo ter essa Bíblia em suas casas, porque no celular é mais fácil, né, irmãos? Mas eu gosto muito de incentivar os irmãos a trazerem as Bíblias como símbolo de fé. Porque a Bíblia é o nosso símbolo de fé. Né? E às vezes parece, eu sinto que é muito difícil de explicar isso para as pessoas. Né? E entender esse símbolo de fé. Né? Então, Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. Gênesis é fácil de achar, irmãos. Acharam capítulo 12? Amém? Deixa eu ver. Diz assim a palavra do Senhor: certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Até aqui, amém. Irmãos, o texto é uma história que eu acho que todos nós cristãos conhecemos. Abraão, ele é citado como o pai da fé, né? Em Hebreus capítulo 11, versículo 8, ele vai ser citado como aquele homem que realmente teve fé. E não teve ninguém mais, irmão, chamado de sair da zona de conforto do que Abraão. Ele estava no meio da sua parentela, porque era a cultura da época, vivendo no meio da sua parentela, com seu pai, com seus escravos, com todo mundo, estava tranquilo. Aos 75 anos de idade, Deus veio e fala: sai daí, porque eu quero que você vá para uma terra que você não imagina que existe. Tem zona de conforto mais saída do que essa, irmãos? Não tem. Ele estava, irmãos,
75 anos você já está ali, né? Querendo mais tranquilidade. E Deus dá uma nova missão para Abraão. O nome dele não era nem Abraão, era Abrão. Deus chama Abraão para sair da zona de conforto. Irmãos, zona de conforto ou saindo da zona de conforto é um alerta, né? Eu estava pensando sobre essa expressão, saindo da zona de conforto, e é um alerta contra a acomodação, monotonia. Zona de conforto é um estado mental em que a pessoa se sente segura e não precisa enfrentar grandes desafios e riscos. É um estado de comodismo que pode ser um obstáculo para o seu desenvolvimento pessoal. Ou seja, irmãos, viver na zona de conforto é ruim. E viver na zona de conforto como cristão é pior ainda. Irmãos, muitas pessoas infelizmente pensam, e eu estou tentando ensinar isso. Eu vou à igreja. Irmãos, eu sempre falo isso e vou repetir até o último dia que eles estiverem aqui ou que eu pregar em qualquer lugar. Isso não significa nada. Vir à igreja por vir à igreja não significa nada. Se você não aprende da palavra de Deus, se você está satisfeito com o que você está, se você não quer nenhuma missão, nenhum desafio grande que vai te tirar da zona de conforto, irmãos, a sua vida é uma mentira. Mentira. Não serve para nada. Não está servindo a ninguém, a não ser o unhudo, né? O 7,5. Lá na faculdade, os meus colegas eles inventavam nomes para o diabo. Mas, irmãos, monotonia, acomodação, é uma coisa que não combina com Jesus Cristo. Não combina. Não combina. Quando nós lemos o Evangelho de Marcos, a gente vai perceber que Jesus não parava de jeito nenhum. Ele estava em um lugar, ele já ia pregar e já ia fazer a missão, porque é para isso que ele veio. Irmãos, quando você se converte, você é chamado para uma nova vida. E essa nova vida não tem acomodação. Não existe acomodação na vida de um cristão convertido. Não existe. Eu quero chamar essa igreja, irmãos, para se incomodar. Está na hora de nos incomodarmos, irmãos. Uma vida fraca, frágil, débil, que muitas vezes nós temos, não pode existir na vida do cristão. Porque nós olhamos para Abraão, senhorzinho, com sua esposa e sua vida já feita, saindo da zona de conforto. Nós vamos olhar para Jesus Cristo, irmãos. Ele está com Deus desde a fundação do mundo. E ele vem à terra como um ser humano. Ele sai da sua zona de conforto. Ele é Deus. Ele sai. Tem umas seitas aí, irmãos, que não acreditam muito não, tá? Mas nós acreditamos que ele é Deus. Ele é Deus. E ele sai da sua zona de conforto para salvar a humanidade, para te salvar. E não é, irmãos, para você ser um filhinho de papai. Sabe o filhinho de papai? É aquele que o pai dá tudo na mão e fica uma pessoa mal acostumada. Irmãos, Deus não faz filhinho de papai, aquele filhinho que é dodóizinho. Deus não faz isso, mas Ele transforma a nossa vida para sermos verdadeiros adoradores. E o verdadeiro adorador não vive na zona de conforto. Não vive. Ele sai, ele encara os desafios, porque na vida cristã o que mais vai ter é desafio. O que mais vai ter, irmãos, são contratempos. O que mais vai ter, irmãos, são problemas que surgem do nada para nós resolvermos. Essa é a vida cristã. Jesus, quando ele te chamou, um versículo que eu gosto muito é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, esquecemos dessa palavra? Irmãos, essa palavra está na Bíblia, nós já lemos ela. Irmãos, Deus está nos chamando para algo novo com Ele. É por isso, irmãos, que nesse texto nós vamos ver 3 lições importantes, irmãos. É por isso que eu peço que anotem. Vai estar gravado no Instagram também. Depois, se quiser ver de novo, tenha paciência de ver de novo, né? Mas, irmãos, eu quero que os irmãos aprendam. Eu gosto de dizer que a maior alegria, uma das maiores alegrias que eu tive na minha vida foi de ser professor. Irmãos, não existe nada mais gostoso do que você ensinar uma pessoa e ver que ela está se desenvolvendo, que ela está crescendo.
Irmãos, isso tem que ser trazido também para a igreja, porque Deus te chama para crescer, para se desenvolver e não ficar nesse conforto que agora, né, agora está tranquilo. Cheguei, sentei, estou tranquilo. Ó, agora eu ouvi o pastor falar, daqui a pouco eu vou para casa. Mas Deus nos chama para desafios. E o maior desafio, e o primeiro, é desafiar a sua própria carne. Você mesmo. Você é seu pior inimigo, irmãos. Tem muita gente que não está pregando isso mais, mas você é seu pior inimigo. Eu comecei falando hoje sobre o problema do pecado. Nós pecamos. E esse é o nosso maior problema, porque muitas vezes gostamos de pecar. Porque pecado, sempre no início, é muito gostoso, muito bom. Só que é um engano para as nossas vidas. Então, irmãos, a primeira lição é: Deus não pede, Deus não suplica, Deus não pede, Deus ordena. A primeira lição hoje, irmãos, Deus nos ordena. Aqui está no versículo 1, que diz: certo dia. Irmãos, eu fico pensando, né? Abraão estava na sua vida cotidiana normal. Estava aí normal, pensa na sua vida normal, cada um no seu trabalho, ou em casa, ou fazendo aquilo que você sempre faz. Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Irmãos, era um dia normal, sabe? Era um dia que não teve anjos no céu cantando. Era um dia que não tinha nada de especial, e Deus vem e fala na mente de Abraão: sai daí. Mas ele fala: sai, não pede. Ó, se você quiser, ó, se você sentir, tem muito essa, né, no nosso meio gospel, né? Mas se você sentir no coração, não tem essa de sentir no coração. Deus ordenou: sai. Irmãos, muitas vezes, Deus já falou com você tantas vezes: sai do que você está fazendo, é para fazer mais. Isso eu estou falando na igreja, irmão, mas vale em todos os sentidos da nossa vida. No emprego, no casamento. Uma coisa que eu tenho visto, irmãos, ultimamente no meu casamento, é que eu tenho que melhorar muito, porque está muito ruim. Eu autoavaliando, eu me achei muito ruim, né? A Dalila vai falar assim: não precisa, está ótimo. Mas eu, me autoavaliando, digo o seguinte: eu tenho que melhorar muito como pai. Eu tenho que melhorar muito como pastor, então não estou nem contando, deixa as coisas mais simples primeiro. Porque eu tenho que melhorar muito, irmãos, em tudo. Irmãos, isso vale para todos nós. Que vida cristã que você, né? Lembra de um meme que tem passado, né? Que show da Xuxa é esse? Né? Que vida cristã é essa que você está vivendo? Que vida é essa? Irmãos, opa, vou quebrar um pouco uma vez eu bati um púlpito de madeira, irmãos, daí os irmãos mandaram que tem cara que bate e se quebra no meio do púlpito. Tomar cuidado. Irmãos, Deus nos chama para melhorarmos em tudo. Nunca vai estar bom, mas você tem que buscar. Nós temos que buscar melhorar, irmãos. Nós, como presbíteros, temos presbíteros aqui hoje, como diáconos e diaconisas, temos que melhorar. Como membros da igreja, temos que melhorar. Deus nos chama para melhorar, falando no sentido de igreja, no sentido de missão, irmãos. Quantas pessoas você já evangelizou? Você já contou? Dá mais dos dedos da mão? Dá mais de uma mão? Será que dá? Irmãos, a ordem de Jesus é: vá por todo mundo e faça discípulos. Quantos discípulos nós já fizemos? Quantos? Ah, pastor, mas eu não sei falar. Eu mais ouço, eu não sei falar. Parece Moisés, né? Mas, irmãos, Deus nos chama para discipular. Nós melhoramos em tanta coisa. Eu vejo os grupos da igreja cantam tão bem, né? Grupos que já vieram aqui, que eu vi com equipamentos lindíssimos. Mas a pergunta é: o que estamos fazendo? Eu gosto muito de dar esse exemplo, irmão. Você contrata um pedreiro para fazer uma garagem, daí ele faz a cozinha, ele faz o quarto, ele faz uma varanda, mas ele não faz a garagem, adiantou? Irmãos, nós vivemos assim. Já pensou você chegando na presença de Deus: Senhor, eu fiz isso, eu cantava, eu tocava um monte de instrumento, eu saía para os congressos. Aí já pensou Deus falar assim para você: eu não mandei você fazer nada disso, eu mandei você fazer discípulo, você fez?
sair, porque é confortável, irmãos. Na época de Marcha por Jesus, eu fui um monte, eu fui Marcha por Jesus quando era crente, quando era bom, era bom, faz tempo já, né? Faz tempo. Isso, década de 90, boa. Eu fui muito, eu fui umas 10, irmãos, era lindo, era de crente mesmo, sabe? Não tinha político lá em cima, tinha crente, era uma delícia. Mas é zona de conforto, irmãos, porque é divertido, é gostoso. Mas, irmãos, Deus nos chama para fazermos discípulos. Deus nos chama para falarmos de Jesus, para falarmos do que é o pecado, para confrontar sim as pessoas, muitas vezes com amor, com delicadeza, com mansidão, mas falar. Deus nos chama para tirarmos, para sairmos, na verdade, para sairmos, irmãos, porque Deus ordena, porque Jesus ordena, Ele manda, Ele não está pedindo aqui. Ele não pediu para Abraão, ele mandou, sai. Irmãos, Deus falando com você hoje, sai dessa zona que você está, essa zona de conforto, porque não é para você ficar aí, é para sair e viver de verdade o cristianismo. E quando nós sairmos, irmãos, passaremos sim por dificuldades, passaremos sim por perigos. Eu gosto muito da vida do apóstolo Paulo, mas de todos os apóstolos, de todos os profetas que realmente viveram uma vida com Deus. Nós vamos perceber, irmãos, Paulo, ele passa por espada, ele passa por linchamento, ele passa por todo tipo de fome, de tudo. Aí no fim ele diz, eu sou muito mais do que vencedor. Mas ele era fariseu, ele era um dos maiorais do farisaísmo, irmãos. Ele estava numa zona de conforto linda, ele estava perseguindo os crentes e estava matando todo mundo. Estava tranquilo, ele estava fazendo o que ele sabia fazer. Só que de repente Jesus derruba ele do cavalo e transforma toda a sua vida. Irmãos, Deus nos chama para isso hoje. Deus nos chama para sermos esse Paulo, para sermos esse profeta, para, irmãos, termos a nossa vida assim transformada e viver essa vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Em Hebreus, e vai falar de Abraão, irmãos, Hebreus 11:8 vai dizer o seguinte: foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país, sem saber para onde ia. Tim Keller, um escritor que eu gosto muito, teólogo, a frase dele eu achei muito interessante, que diz: a fé não é uma emoção, mas uma decisão de confiar em Deus, mesmo quando as coisas não parecem fazer sentido. Isso é muito interessante, irmãos, que tem algo que parece que não faz sentido. Nós vemos isso na Bíblia, e vemos isso na nossa vida, mas Senhor, para que isso? Mas, irmãos, a fé não é uma emoção, não é para vir para a igreja e ficar chorando, não é para a igreja, irmãos. É claro que às vezes a gente se emociona, não tem problema, não é pecado, não é isso, tá, irmãos? Mas vir à igreja, irmãos, para servir, amados. Essa é a vontade de Deus. Ele não está pedindo, Ele está mandando. Deus ordena. Irmãos, nós temos que aprender isso. Como Abraão, que entrou na galeria dos homens de Deus, do Pai da fé. Então, a fé não é emoção, a fé é uma decisão. Você decide ter fé. E é para sair dessa vidinha. Essa vidinha que não serve a ninguém, principalmente a Deus. Irmão, segunda lição. Aqui, a primeira foi a palavra dura. Mas muitas vezes, irmãos, a palavra de Deus é dura. Assim. Eu vi um padre falando, eu gosto, interessante o jeito que o padre fala, irmãos. Ele fala que a mãe dele só bateu nele uma vez na vida dele inteira. Ele é um santo já de criança, né? Eu vou que todas as outras vezes foi tentativa de homicídio. Nossa. Batia bastante nele. Irmãos, muitas vezes precisamos sim levar um corretivo. Precisamos. A gente fica adulto, irmãos, a gente não muda de quando a gente é criança, não muda tanto não. Porque não tem criança que vai ficar pedindo para levar uma havaiana, né? Não parece? Faz tempo que não apanha, né? Irmãos, quando nós ficamos adultos, às vezes acontece.
Parece que você precisa de uma repreensão para sair do lugar. E eu falei isso por mim, porque a especialista de me repreender é uma pessoa que é bem próxima de mim, né? Me repreende, irmãos. E como isso me ajuda depois, né? Primeiro eu fico com raiva, né? Depois ajuda. É assim, não é assim que funciona? Primeiro você fica com raiva de quem te repreende, depois fala, puxa, mas é verdade. A Bíblia, irmãos, faz muito isso. A Bíblia foi muito isso. Então, primeiro, irmãos, nós vemos, Deus ordena. Na segunda lição que vemos esse texto, irmãos, Deus promete. Irmãos, e como é deliciosa a promessa de Deus. É deliciosa a promessa. Deus promete. E que está no versículo de número 2. Diz o seguinte: os seus descendentes, agora é a promessa, os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso. E você será uma bênção para os outros. Promessa. E cumpriu, irmãos, porque nós falamos de Abraão aqui no século 21. E isso foi no século nem sei quando. Mas estamos falando de Abraão. Deus cumpriu. Nós estamos vendo, irmãos, o cumprimento da promessa de Deus agora. Estamos falando dele. Né? Quantos reis já passaram pelo mundo? Você só vai saber isso da história. Né? Rei Carlos V, né? Maria Antonieta, não lembro nem de que país são. O Tiago com certeza vai lembrar como é que ele também. Eu não lembro da história, não. Ainda bem. Mas, irmãos, a gente não lembra deles, mas de Abraão a gente lembra. De Abraão a gente lembra. E lembra da melhor forma possível, como pai da fé. Como pai da fé. Irmãos, eu creio, e nós vemos na Bíblia, que Deus tem promessa para a nossa vida. Deus tem promessa para a sua vida também. Assim, irmãos, como ele repreende no primeiro versículo, como ele manda, ele ordena no primeiro versículo, no segundo ele promete. Irmãos, para se cumprir a promessa, é necessário obedecer. Obediência é a base de tudo, desde Adão e Eva. Eles não obedeceram, a situação que nós vivemos. Obediência, irmãos. Porque quando nós obedecemos de criança, né? Quando nós obedecemos a nossa mãe, a gente não apanha. Simples assim. Quando nós obedecemos a Deus, irmãos, a nossa vida é muito melhor. Não quer dizer que não vamos passar por problemas, mas a nossa vida é melhor sim. Quando nós obedecemos a Deus, a sua promessa se cumpre. Se cumpre, irmãos, porque a palavra de Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Irmãos, Deus cumpre a sua palavra. Ele cumpre a sua palavra. E nós vemos, irmãos, que somos chamados, nesse versículo nós vemos, que ele cumpre, e uma promessa que ele faz é que nós seremos bênção na vida de outras pessoas. Autoanálise novamente. É verdade isso? Você tem sido bênção na vida de outras pessoas? Outras pessoas olham para você e falam assim, realmente, olha, Deus tem abençoado porque Ele tem usado a sua vida. Será que podemos falar isso, irmãos? Isso é uma promessa. Mas primeiro vem a obediência. Primeiro vem, irmãos, o conhecimento da palavra de Deus. Infelizmente hoje, irmãos, ateus sabem mais da Bíblia do que nós cristãos. Irmãos, isso é uma vergonha. Leitura da Bíblia, esquece. Leitura da Bíblia, deixa para lá, é outro assunto. Não conhece nada. Muita gente fala para mim que eu conheço. Eu oro todo dia, mas e aí? Você ora, mas e aí? Aí mente, aí rouba, faz tudo errado e quer que dá certo. Porque tem gente que é assim, faz tudo errado e quer que dá certo. Né? Então, irmãos, Deus nos chama para sermos bênção quando obedecemos, quando conhecemos a sua palavra. Uma frase de Eugene Peterson diz o seguinte: ser bênção não é apenas algo que fazemos por conta própria, mas sim algo que flui da nossa relação com Deus. Irmãos, qual é a nossa relação? Qual é a sua? Qual é a minha relação com Deus? Como tem sido? O interesse pela palavra. O interesse pela palavra. Estudo bíblico. Semana que vem vamos voltar com Escola Bíblica Dominical. Qual é o
interesse em aprender realmente de Bíblia? Qual que é o interesse? Sempre eu tenho aqui a mesma meia dúzia que aí é para tudo também. Mas irmãos, Deus chama a todos para essa missão. Qual é a nossa relação com Deus e com a Bíblia? Qual é? Qual é o nosso interesse? Hoje está chovendo, hoje está calor, hoje está frio, hoje está mais ou menos, eu também não vou porque está bom demais, agora eu não quero ir. Irmãos, é assim que funciona. Qual é o nosso interesse? Mas muitas vezes nós vamos ver nos shorts da internet, aqueles vídeos rápidos, e eu gosto daquilo, eu já deixei bastante, mas não gosto, e horas vendo nada. E Deus nos chama para aprendermos, irmãos, a ter uma relação íntima com Ele. E nós vemos, irmãos, uma terceira lição. Nós vemos que Deus promete, nós vemos que Deus ordena, e nós vemos, irmãos, que Deus é a nossa proteção. Deus é a nossa proteção, irmãos. No versículo 3 vai dizer o seguinte: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Irmãos, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos livra. Pastor, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, nós estamos aí com um problemão orando pela vida da Cristina. Irmãos, isso não exime a gente de acontecer coisas ruins. Mas quando nós temos paz com Deus, irmãos, a nossa paz excede, ela passa, ela é inexplicável, todo o entendimento. Quando nós temos essa paz com Deus, nós temos uma boa relação com as pessoas, porque nós abençoamos, porque nós somos canais de bênçãos, mas tem todo um processo para isso. Nós recebemos o maior bem do mundo. Irmãos, o maior bem do mundo. Sabe, irmãos, às vezes eu fico pensando que a gente se dedica ferozmente a tanta coisa, para o trabalho, né? Quando eu trabalhava de vigilante, eu lembro que eu fiquei 4 anos sem férias, direto, todo dia 12 horas, das 7 da manhã às 7 da noite, todo dia, né, para sustentar a casa. E isso é válido. Mas nós nos dedicamos a tanta coisa, na faculdade, no nosso, sei lá, no quê, a família. Mas, irmãos, o maior bem do mundo é a salvação em Cristo Jesus, porque ela é para toda a eternidade. Eu sempre gosto de dizer aqui que a gente nem sabe o que é eternidade. Não dá nem para ficar comentando porque nós não sabemos. Não sabemos o que é eternidade. Mas, irmãos, é o bem que nós recebemos porque o próprio Deus nos deu. Porque o próprio Deus nos prometeu por causa de Jesus Cristo de Nazaré, que é descendente de Abraão, e por causa dele, todas as pessoas do mundo são abençoadas por causa dele. Gostoso até aí, né? Eu estou falando sobre sair da zona de conforto. Então até aqui, agora está confortável de novo, né? Mas, irmãos, mesmo com tudo isso, nós temos a vida eterna por causa de Jesus. Mas, irmãos, temos uma missão. Temos uma missão. Os apóstolos tiveram a sua missão. O primeiro século, cristãos perseguidos tiveram a sua missão. Do século II até o século IV, perseguição e morte. Você é cristão, então vai morrer. Então eu vou morrer. Sabe, irmãos, eu olho para a história da igreja e vejo o quanto eu sou Nutella, o quanto eu... Nossa! Mas temos uma missão, irmãos, e não se é pregado mais isso, sobre a nossa missão como cristãos. Temos uma missão para cumprir. Parece que nós chegamos até certo ponto e agora é só vir à igreja e sentar e está bonitinho. Sendo que isso não é nem o começo, não é nem a ponta do iceberg, tem muito mais coisa. Onde poucos, eu gosto de dizer, poucos fazem, aí fazem tudo, porque sempre precisa. Mas, irmãos, temos uma missão. A missão de Deus é fazer com que o seu nome seja conhecido e adorado em todas as nações, e nós somos chamados para participar ativamente dessa missão. Todos nós.
Se você está aqui hoje, é porque você está sendo chamado para essa missão. Não, que não seja somente, irmãos, um ritual, um costume, porque se for um costume, se for um ritual, saiba que você já está errado. Já está errado. Já está na zona de conforto. E Deus te chama para fazer e viver essa missão. E essa frase que eu acabei de dizer é de John Piper, um outro teólogo que eu também gosto muito, já li livros dele, fiz trabalho, fiz muitas coisas com ele também. Mas, irmãos, a missão de Deus é fazer com que seu nome seja conhecido e adorado em todas as nações. E nós somos chamados para participar dessa missão. Eu gostaria de voltar à primeira frase de Guimarães Rosa, que diz: o animal satisfeito dorme. O animal satisfeito dorme. Sabe, irmãos, eu chamo a toda a igreja, eu faço uma autoanálise. Aonde você está? Aonde você está? Em qual lugar você está nessa zona de conforto? Mas saiba que Deus te chama para sair dela. E sair dela hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é mês que vem, é hoje. Deus te chama, irmãos. Deus te chama muito para encarar a dor, né? A gente vai passando dos 40, quem sabe que é dor, né? Dói tudo. Dói, né? Mas, irmãos, é para encarar a dor. É para encarar muita coisa que vai vir, irmãos. E eu quero deixar hoje um desafio a todos que estão aqui hoje. Muitas vezes eu já estive em igreja ouvindo pregações que eu gostei, e eu falava assim: poxa, fulano podia estar aqui hoje, né? Mas, irmãos, Deus estava falando, não era comigo, não era com outro, porque se fosse com outro, Deus falava com ele. Mas Deus falava comigo. E o desafio é, irmãos, o Senhor nos chama para a sua grande missão. E para isso precisamos deixar nosso conforto. E a base para esse desafio é Mateus 28, 19. Vou até aqui, quero ler na íntegra com os irmãos. Mateus 28, 19, que vai dizer: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os, esses seguidores, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Gostaria de fazer uma oração com os irmãos. Nessa oração, irmãos, assume um compromisso com Ele, com o Senhor. Mas hoje, agora, porque, irmãos, precisamos sair da zona de conforto. Se você está satisfeito como você está, saiba que você já está errado. Você já está errado. Já está errado, já está tudo errado. Porque quando nós ficamos satisfeitos no Evangelho, uma das primeiras coisas que o Evangelho nos pede é: arrependemos. Saia da zona de conforto.